O Real acaba de empatar com o clube espanhol Elche em uma partida muito feia, com mais uma vez escalações duvidosas do Xabi Alonso. Após o jogo, Xabi Alonso soltou o verbo depois desse vexame e apontou o grande culpado. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo sobre as palavras do Xabi e depois quero saber a sua opinião sobre tudo isso. É isso, pessoal. Mais uma péssima atuação do Real. Desta vez um empate contra esse pequeno clube espanhol. E de novo, o Xabi começou deixando o Vini no banco. Tudo bem que foi para colocar o Rodrigo em seu lugar, mas convenhamos. Por mais que o Rodrigo já tenha conquistado muita coisa no Real e tenha sido muito importante, o fato é que o brasileiro está há quase 8 meses sem marcar um gol pelo clube e vem fazendo atuações bem apagadas. Ficou claro para mim e para muitos que talvez o tempo dele no Real já tenha acabado. Mesmo assim, o Xabi continua tentando dar uma chance para ele na ponta esquerda, a posição do Vini. E esse time do Xabi Alonso, até agora, não encantou ninguém e não cativou ninguém com esse futebol fraco. Para piorar, o clima entre torcida e treinador começa a ficar pesado. A paciência do torcedor do Real nunca foi muito longa, e com razão. É um clube acostumado a futebol dominante, jogadores decisivos e treinadores que mostram personalidade. Até agora, o Xabi Alonso parece estar mais perdido do que nunca. Ele insiste em escolhas que não funcionam, repete erros e ainda deixa no banco jogadores que claramente poderiam mudar o jogo. O Vini, por exemplo, mesmo quando não está no seu melhor dia, é um dos poucos que consegue desequilibrar, chamar a responsabilidade e criar alguma coisa. Tirar esse tipo de jogador de campo para insistir no Rodrigo, que está em uma fase terrível, só aumenta as críticas. Não é sobre gostar mais de um ou de outro, é sobre desempenho. E o de Rodrigo simplesmente não existe há meses. E quando o treinador começa a culpar fatores externos ou a apontar culpados, ao invés de assumir que suas escolhas não estão funcionando, fica ainda mais evidente que algo está errado nos bastidores. O Real não joga bem, não apresenta evolução e não parece ter identidade alguma. E isso, em um clube gigante como o Real Madrid, é praticamente uma sentença de pressão insuportável. Se as coisas continuarem assim, não vai demorar para a diretoria começar a olhar diferente para o trabalho de Xabi Alonso. Porque uma coisa é perder jogando bem, outra é empatar e perder jogando mal, repetidamente, e ainda irritar a torcida com decisões inexplicáveis. Agora se liga nas palavras do Xabi Alonso. Não vou esconder nada, hoje foi um jogo muito abaixo do que esperamos de nós mesmos. O Real Madrid tem um padrão, uma exigência, e o que mostramos em campo não chegou nem perto disso. Assumo a responsabilidade pelas escolhas que fiz. Quando você escala um time, o mínimo que espera é intensidade, concentração e atitude. E hoje faltou tudo isso. Sobre o Rodrigo e o Vinícius, eu sei que minhas decisões geram debate, mas tento fazer o melhor para a equipe. O Rodrigo está passando por um momento complicado, isso é evidente, mas eu acredito no potencial dele. Mesmo assim, vou ser claro. Quem veste a camisa do Real Madrid precisa entregar mais. Todos nós. Não posso proteger ninguém. O nível tem que ser alto sempre. Se tem um culpado pelo resultado de hoje, esse culpado sou eu. Mas também espero uma reação dos jogadores. Não podemos continuar repetindo os mesmos erros. O torcedor tem razão em cobrar. E nós precisamos responder em campo. A partir de agora, a margem de erro é zero. Depois dessa fala forte do Xabi Alonso, a situação dentro do Real Madrid continua extremamente tensa. O treinador tenta manter a calma diante da imprensa, mas internamente todos sabem que o clima não é dos melhores. O Real é um clube que vive de resultados imediatos. E quando o desempenho não acompanha, o peso da camisa começa a esmagar até os treinadores mais experientes. O grande problema do Xabi Alonso é que ele chegou com a expectativa de revolucionar o time, trazer um estilo moderno, dinâmico, algo parecido com o que ele mostrou no Bayer Leverkusen. Só que até agora, nada disso apareceu no Real Madrid. O time parece travado, previsível, sem intensidade e com escolhas que deixam o torcedor furioso. A relação dele com alguns jogadores também começa a despertar questionamentos. Deixar o Vinícius no banco repetidas vezes não pegou bem. Vini é hoje um dos maiores símbolos do clube, um dos jogadores mais decisivos, e isso cria atrito natural com a torcida. E ao insistir no Rodrigo, mesmo vivendo a pior fase da carreira, Xabi passa a impressão de que está tentando forçar uma ideia que claramente não está funcionando.
E o torcedor do Real é muito direto. Ou você rende, ou você roda. A diretoria observa tudo de perto. Florentino Pérez não costuma agir por impulso, mas também não tolera um time sem identidade. Ele gosta de projetos, sim, mas gosta mais ainda de vitórias. E a pressão já chegou naquele ponto em que qualquer tropeço adicional começa a virar discussão interna sobre o futuro do treinador. E enquanto Xabi Alonso tenta mostrar serenidade nas entrevistas, o vestiário do Real Madrid já começa a sentir o peso da crise. Alguns jogadores, principalmente os mais experientes, começam a questionar internamente as escolhas táticas do treinador. Não é uma rebelião declarada, mas aquele tipo de desconforto silencioso que só cresce quando os resultados não aparecem. Vinícius Júnior, por exemplo, não gostou nem um pouco de ser preterido mais uma vez. Ele respeita o treinador, claro, mas sente que está sendo colocado de lado em momentos decisivos. Vini sabe que tem status de estrela, sabe que é um dos principais nomes do elenco, mas também sabe que no Real ninguém tem cadeira cativa. Mesmo assim, ver o banco repetidamente enquanto o time sofre dentro de campo incomoda. E muito. Rodrigo, por outro lado, sente o peso da expectativa. Ele sabe que está devendo e que o ambiente não está do lado dele. Alguns jogadores até tentam motivá-lo, mas o próprio Rodrigo parece estar preso em um ciclo de insegurança, como se cada toque na bola fosse um teste e cada minuto em campo fosse um julgamento. A torcida está no limite da paciência, e isso afeta qualquer um. Enquanto isso, nos corredores internos do clube, já começam as conversas baixas sobre alternativas. É assim no Real Madrid. Ninguém diz nada oficialmente, mas todo mundo sabe quando algo está sendo cogitado. Um nome que sempre volta nessas horas é o de Zinedine Zidane, eterno favorito do presidente e ídolo absoluto da torcida. Outro nome comentado é Raul, símbolo do clube e atual treinador da base, visto como alguém que respira Madrid. O futuro do Vini no Real Madrid, mesmo em meio ao caos, não corre risco real, pelo menos não em termos de saída imediata. Ele é um dos maiores ativos do clube, jovem, decisivo, estrela global e identificado com o projeto do Real. A diretoria o vê como peça central do futuro e não tem qualquer intenção de abrir mão dele. Mas isso não significa que está tudo tranquilo. A relação dele com o Xabi Alonso já começa a ficar desgastada. Vini aceita o banco uma vez, talvez duas, mas quando isso se torna padrão, gera irritação. Ele sabe o valor que tem. Sabe a pressão que carrega. Sabe que é um dos poucos que pode decidir um jogo sozinho. E estar sendo preterido por Rodrigo, que vive a pior fase da carreira, só aumenta a sensação de injustiça. Se Xabi permanecer no cargo e continuar tirando o Vini do time, a situação pode evoluir para um conflito interno mais sério. O Real Madrid dificilmente escolhe um treinador acima de um jogador desse nível. Se tiver que tomar uma decisão, o clube fica com Vini e troca o treinador.